Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Braz abre o jogo sobre Brian Rodrigues. Oscar se apresenta oficialmente no Maracanã na próxima terça. Italianos querem Gabigol de volta e Hugo de saída. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Tá vendo a plaquinha aqui? 100 mil inscritos? Pois é, tem uma promoção especial para os inscritos. O que você tem que fazer para concorrer ao sorteio de 2 camisas oficiais do Flamengo? Você, depois de assistir esse vídeo por completo, você vai procurar na lista de vídeos do canal Flamenguista em Portugal um que está escrito 105 mil inscritos e Oscar é do Mengão. Você vai entrar naquele vídeo, vai ver as regras da promoção que estão descritas no vídeo, vai fazer e vai concorrer. Pode, de bobeira, aí ganhar 2 camisas do Mengão. Então não perca tempo, assista esse vídeo aqui até o final. Quando terminar, você vai na nossa timeline ali dos vídeos, procure esse vídeo, tem instruções para você concorrer a 2 camisas do Flamengo oficiais. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar nesse vídeo. Manhã de sábado, finalmente aqui em Lisboa, está um tempo um pouco mais... Deixa eu fazer uma mudança aqui no vídeo para melhorar a qualidade do som. Acho que agora está melhor. Um pouco mais nublado, um pouco mais fresquinho, graças a Deus, graças a Deus. E as coisas estão quentes aí no Brasil também. Rodada do Campeonato Brasileiro, meus amigos. Rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores do Flamengo já estão em São Paulo hoje à noite, 8h30 da noite, horário do Brasil, 00:30, horário de Portugal. Flamengo e São Paulo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Uma oportunidade aí, se Deus quiser, do Flamengo se aproximar dos líderes do campeonato. Hoje o Corinthians vai à ressacada jogar com o Avaí, provavelmente com um time misto. Quem sabe o Corinthians dá uma tropeçada. O Palmeiras amanhã joga contra o Goiás, né, no Palestra, o antigo Palestra Itália, no Allianz Parque. Quem sabe ele dá uma tropeçada. Mas primeiro o Flamengo tem que partir para cima do São Paulo, no Morumbi, para conseguir os 3 pontos. Aliás, pessoal, sobre o jogo especificamente, você pode voltar aqui no canal mais ou menos 3h30 da tarde. Eu vou fazer a live pré-jogo para a gente falar mais especificamente desse jogo. Né? São Paulo com time misto, Flamengo com time misto. Né? Jogadores já foram muita coisa para acontecer aí nesse São Paulo e Flamengo. Vale lembrar, os últimos 3 jogos do Flamengo foram 3, entre aspas, goleadas do Flamengo. 4-0 no Morumbi, 5-1 no Maracanã e 3-1 no Maracanã. Esse ano, talvez aí o jogo menos ruim da fase do Paulo Souza no Flamengo e a possibilidade aí da gente enfrentar o São Paulo, quem sabe aí buscar mais 3 pontos, mesmo com o time reserva. Ainda sem Guilherme Varela e ainda sem Eric Pulgar. Apesar do Varela já ter sua inscrição no BID, ele não viajou para São Paulo. Não entendi, talvez os jogadores precisem de um pouco mais de treinamento para entrar. Né? O time deve ser Santos no gol, Mateuzinho na lateral direita, Fabrício Bruno e Pablo na zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda. Diego Ribas de primeiro volante, Vidal no meio-campo, a grande estrela, e Vitor Hugo, garoto prodígio do Mengão. Na frente, Cebolinha, Everton Cebolinha, Lázaro de falso 9 e Marinho na esquerda. Esse é o time do Flamengo para enfrentar o São Paulo. É óbvio, os titulares todos no banco, podendo entrar ali a qualquer momento. Mas, galera, vamos falar um pouquinho de mercado da bola, né? Vocês, ainda a janela ainda está aberta e vocês querem saber de tudo que pode acontecer, né, em relação ao mercado da bola, muita coisa aí podendo aparecer. E, meus amigos, o que acontece é o seguinte: ontem à noite,
né? Jornais do Brasil trouxeram, né, o Globo.com, Estoril faz proposta de empréstimo por Hugo, mas Flamengo não aceitará. Portugueses enviaram oferta para ter o goleiro por uma temporada. Dois clubes brasileiros mais ativos na janela, o Flamengo recebeu proposta de empréstimo pelo goleiro Hugo Souza. O Estoril de Portugal enviou oferta aos rubro-negros nesta sexta-feira. O Flamengo ainda não respondeu oficialmente, mas não o emprestará sob o argumento que o goleiro de 23 anos é o substituto imediato de Santos. O departamento de futebol considera Hugo uma peça importante do plantel, tanto que ele foi titular durante a maior parte da atual temporada. Hugo, de 23 anos, foi titular com Paulo Souza e atuou 26 das 50 partidas do Flamengo na temporada. Após a chegada de Dorival Júnior, não teve mais oportunidades. Profissional desde 2020, Hugo tem 66 partidas pelo clube e conquistou o Brasileirão de 2020, a Supercopa de 21 e 2 estaduais, né? Aí, a coluna do Fla também diz: Flamengo liga alerta com possível saída de Hugo Souza. O goleiro pode deixar o rubro-negro na atual janela de transferências. Nessa sexta-feira, 5, o Flamengo recebeu proposta de empréstimo do Estoril, de Portugal, pelo goleiro Hugo Souza. Caso a diretoria rubro-negra decida aceitar a oferta do time português, o mais querido terá que ligar um alerta para o restante da temporada. Isso porque o arqueiro Diego Alves está constantemente no departamento médico. E, portanto, o técnico Dorival Júnior teria apenas 2 goleiros à disposição, Santos e Matheus Cunha. Diego Alves tem permanecido no departamento médico do Flamengo em muitas ocasiões na atual temporada. Nos últimos meses, o goleiro testou positivo para a Covid-19 e foi, em seguida, sofreu uma lesão no pubis, deixando o goleiro afastado dos gramados por bastante tempo. Desta forma, o arqueiro experiente tem atuado pouco com o manto sagrado na temporada, o que pode prejudicar o planejamento do mais querido em uma possível saída de Hugo Souza. Como mencionado anteriormente, o técnico Dorival Júnior teria apenas o goleiro Santos e o jovem Matheus Cunha à disposição para o restante da temporada, em caso de uma possível saída de Hugo. Portanto, o rubro-negro irá pensar 2 vezes antes de aceitar a proposta de um empréstimo do Estoril, com o objetivo de não ter prejudicado o planejamento a médio e longo prazo. Apesar de Hugo Souza ter recebido uma proposta, o garoto do Ninho continua à disposição do técnico Dorival Júnior para as próximas partidas da temporada. Nesse sábado 6, o Flamengo enfrenta o São Paulo, 20h30, horário de Brasília, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, eu queria dizer o seguinte para vocês. Aqui em Portugal, eu procurei em todos os jornais, nada, absolutamente nada se fala sobre o possível interesse do Estoril sobre o Hugo. Não há nada disso. E, né, numa entrevista maravilhosa aí que a galera do Coluna do Fla conseguiu com o Marcos Braz, mais uma vez, né, existia aí o Augustin Rossi, a possibilidade do Flamengo contratar o Augustin Rossi, né, o goleiro está em litígio com o Boca, provavelmente nem será relacionado para o jogo de hoje do Boca Juniors, né, em função aí de não conseguir acertar a possibilidade de renovação do contrato. Muita gente falando disso aí. O Marcos Braz deu uma esfriada na galera, dizendo que sim, o Augustin Rossi, o Flamengo chegou a procurar, mas antes da contratação do Santos. Infelizmente, né, a diretoria do Flamengo acredita que pode continuar só com o Santos. Né, o Diego Alves, acabou o contrato do Diego Alves praticamente, ele está machucado, e aí o goleiro reserva do Flamengo é o Hugo, que tem um histórico de falhas enorme, né, nos pouquíssimos 66 jogos que ele fez com a camisa do Flamengo. Na minha opinião, galera, seria uma oportunidade ímpar para o Hugo jogar aqui no Campeonato Português, poder aí, quem sabe, até se valorizar um pouco mais para uma futura venda. E o Flamengo, sim, poderia aproveitar essa janela e contratar goleiros, né, 1 ou 2, diria a vocês, para que pudesse completar o elenco do Flamengo e que pudesse reforçar essa posição.
né? Eu digo o seguinte: você não ganha títulos com goleiro, mas você perde títulos com goleiro. Vale a pena lembrar que, por muito pouco, a gente não perdeu o Campeonato Brasileiro de 2020 em função das falhas do Hugo. Então, meus amigos, de novo, quero deixar claro aqui nos jornais portugueses, em nenhum jornal português, daqui a pouco vai até aparecer repercutindo a matéria do Globoesporte.com. Mas até agora, absolutamente nada foi falado sobre o interesse do time português do Estoril em relação ao Hugo. Queria saber de você que me acompanha aqui nesse vídeo. Você gostaria de ver o Hugo saindo do Flamengo? Escreva aqui nos comentários. Queria saber de você também, assim, numa possível saída do Hugo, que goleiro você gostaria que o Flamengo contratasse? Coloque aqui nos comentários, a participação de vocês é muito importante. Está certo, agora é um pouco mais difícil, os campeonatos já estão aí na sua metade. Por exemplo, um goleiro que eu gosto muito é o Tadeu do Goiás, mas já fez os 7 jogos, não daria para utilizar. Então, é uma situação complicada. Acho que hoje perder o Santos por contusão, eu vou até bater aqui na madeira, meus amigos, é uma coisa que vai trazer um grave problema para o Flamengo, meus amigos. É uma situação realmente bastante complicada. Meus amigos, e aí, falando em negociações, falando no que pode ser feito aí ainda nessa janela de transferências, né? Um jogador que sempre tem seu nome vinculado ali a transferências internacionais é o nosso Gabigol, né? E o Gabigol hoje, num dos maiores jornais italianos, né, fez uma matéria com foto do Gabigol, o Guerrin Esportivo, né, um dos maiores jornais italianos, falam aí um pouco do Gabigol e da forma do gol do Gabigol, né, e da possibilidade aí, quem sabe um dia, dele voltar à Itália. Gabriel Barbosa ou Senhor Barbosa? O desastroso meteoro Neuroazzurri ou o implacável atacante do Flamengo? Um meme vivo ou um bombardeiro que não entendemos? Bastidores de um atacante dos duas caras que entra entre os 10 maiores artilheiros de todos os tempos da Libertadores da América. Mas então o Gabigol não era tão horrível, não era uma versão cromática de Ronaldo, mas também não era tão bom quanto parecia. Investigava as falhas do brasileiro em seu esquecível interlúdio. É um exercício de estilo. Cada vez mais circulam notícias sobre ele na net. Cresce o arrependimento no molho Neuroazzurri, porque sempre são notícias de gol. A última é dessas horas. Gabigol marcou um dos 2 gols de que o Flamengo venceu o Corinthians nas quartas de final da Copa Libertadores, entrando assim no top 10 artilheiros de todos os tempos dessa competição. Meus amigos, a verdade é o seguinte, né? O Gabigol, né, está sempre presente nas notícias aí do mundo inteiro, né? Gabigol é um nome, principalmente nessa época de janela de transferência, é um nome que está o tempo todo aí nas grandes manchetes dos jornais europeus, né? De todos os jornais aqui da Europa, como possível contratação. E aí o que acontece é que a Inter de Milão, vendo aí o potencial do seu jogador, começa a se sentir, alguns torcedores e alguns dirigentes começam a olhar e talvez imaginar que talvez tivessem que ter dado um pouco mais de chance ao Gabigol na Inter de Milão, né? Um dos maiores artilheiros sul-americanos, sempre gera muita curiosidade, sempre na Série A e muito na Premier League, né? O Gabigol é um jogador, volta e meia você vê o nome dele associado a clubes como Newcastle, West Ham, entre outros clubes, que falam sempre da possibilidade de contratar o Gabigol, né? Muita gente diz que o Newcastle chegou a oferecer, Marcos Braz acaba não falando isso,
algo em torno de 30 milhões de euros para contratar o Gabigol nessa janela, o que o Flamengo acabou não aceitando, né? Mas você, meu amigo, você acha que agora é a hora do Gabigol sair do Flamengo? Escreva aqui nos comentários. Aliás, galera, você está assistindo esse vídeo? Vamos subir esse like, vamos subir esse like. Além de Gabigol, meus amigos, eu tenho lido muito a mídia chinesa, obviamente com tradutor, né? Eu não sei mandarim. E aí, meus amigos, a mídia chinesa já começa a publicar fotos nos seus jornais com o Oscar com a camisa do Flamengo, né? Montagens, obviamente, dizendo que Oscar já é do Flamengo. A contratação está concluída, diz um jornal chinês. A primeira estrela da Superliga chinesa está confirmada para se juntar ao Flamengo. E o tempo de aparição é finalizado na próxima semana. Segundo o repórter Fabrício Romano, o Oscar concluiu a contratação do clube do Flamengo. A transferência está apenas aquém do anúncio oficial. De acordo com o plano, o Flamengo se prepara para anunciar a chegada de Oscar no Maracanã na próxima terça-feira, antes das partidas das quartas de finais da Copa Libertadores contra o Corinthians. Mais cedo, segundo relatos da mídia brasileira, o contrato de Oscar com o Flamengo será assinado até o final de 2022. O salário de Oscar será bastante reduzido, cerca de 10% do seu salário atual no Xangai Port. Oscar partirá para o Rio de Janeiro assim que o documento de confirmação de transferência chegar de Xangai. Oscar é a quinta contratação do Flamengo nessa janela de transferência e deve estrear no Flamengo na próxima terça-feira, às 21 horas, horário do Brasil, quando o Flamengo será liberado na América do Sul. Será liberado, não, estará jogando na América do Sul contra o Corinthians pela final da Liga dos Campeões Sul-Americana. Oscar manda mensagem de despedida para o time chinês. Torna-se a quinta contratação do Flamengo com um corte salarial de 90% por 6 meses. Ou seja, meus amigos, né, estão aí, já dão como certa aí a contratação do Oscar pelo Flamengo e o anúncio oficial do Flamengo na próxima terça-feira, né? O Oscar aí, de novo, uma contratação de nível mundial que vai ser noticiada no mundo inteiro. Meus amigos, né, eu disse a vocês, parabéns à galera da Coluna do Fla, né? Eu já vi a entrevista no YouTube, até aconselho que vocês vejam a entrevista do Marcos Braz ao Coluna do Fla no YouTube, né? E aí, obviamente, essas coisas vão repercutindo pelo mundo. E lá na Turquia, meus amigos, né, eles ouviram a entrevista também. Surgiram detalhes da transferência de William Arão e Gustavo Henrique pelo Fenerbahçe. Acontece que Jorge Jesus, detalhes importantes surgiram sobre William Arão e Gustavo Henrique que o Fenerbahçe adicionou à sua equipe durante a temporada de transferências no verão. O técnico do Flamengo, Marcos Braz, não é o técnico, é o diretor, anunciou em comunicado que Jorge Jesus interveio para a transferência de 2 jogadores e conversou com a direção do Flamengo. Aqui estão as palavras. Depois que o Fenerbahçe se separou de Ismail Kartal, o técnico de renome mundial Jorge Jesus se tornou o chefe da equipe. O amarelo e azul deram a chave do centro de treinamento a Jorge Jesus. A direção do Fenerbahçe agiu de acordo com uma lista de Jesus nas transferências a serem feitas e os nomes que o técnico português quis. 2 deles são 2 ex-jogadores de Jorge Jesus. Embora Jesus quisesse o William Carvalho no meio-campo, ele virou o caminho para o William Arão quando não aconteceu esse resultado. Jorge Jesus, que trabalhou no Flamengo, um dos clubes mais populares do Brasil por um tempo, Fenerbahçe alcançou inúmeros sucessos e fez 2 transferências do antigo clube. Sua especialidade era trabalhar com Jorge Jesus no Flamengo.
No entanto, detalhes da transferência começam a surgir. O diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, disse em uma entrevista que Jorge Jesus o chamou para essas transferências. Por outro lado, Braz também esclareceu uma questão que deixou os torcedores do Flamengo curiosos. Braz afirmou que não tem problemas com Jorge Jesus, que não tem atritos. Seguem as declarações de Marcos Braz sobre a transferência de William Arão e Gustavo Henrique. Depois de me despedir do Paulo Souza, falei várias vezes com Jesus quando trouxemos o Dorival para o comando da equipe. Não tenho nenhum problema com Jorge Jesus. Só posso dizer que sou grato a ele. E ele tem um grande amor por mim e nos agradece pelo que adicionamos à sua carreira. Então, não há problema aí. Falamos de Gustavo Henrique e William Arão. Eles estavam lutando com transferências. Ele me perguntou se eu levaria como um problema se tentasse Arão e Gustavo Henrique. Eu disse que não causaria nenhum problema com a transferência. Ajudei nas transferências de Arão e Gustavo Henrique. Está aí, meus amigos. Né, os turcos ali repercutindo também, né, essas transferências desses dois jogadores aqui, sabendo que o Marcos Braz facilitou a compra desses dois jogadores. Né? Ainda nessa entrevista, pessoal, muitos nomes sempre são falados aí. E o Marcos Braz, nessa entrevista à coluna do Fla, abriu o jogo sobre a contratação ou não de Brian Rodrigues. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, concedeu na noite dessa quinta-feira uma entrevista exclusiva ao Pod Fla, podcast do Coluna do Fla. Entre os assuntos debatidos no bate-papo estava o tema do atacante Brian Rodrigues. O dirigente foi direto a confirmar que houve uma consulta, mas admitiu que o negócio é muito difícil. O Flamengo gosta desse jogador. Já sondei. O time dos Estados Unidos só aceita vender, não aceita emprestar, não aceita fazer nada, disse o dirigente durante o bate-papo na coluna do Fla. Vale destacar que o Flamengo fez uma proposta oficial a Los Angeles de empréstimo pelo atacante. No entanto, o clube americano recusou a oferta e reforçou que só libera o jogador pelo valor de 8 milhões de dólares, ou seja, cerca de 43 milhões de reais na cotação atual. O Fla, no entanto, não tem interesse em abrir demais os cofres pelo Uruguai. Além disso, um item no regulamento da Major League Soccer obriga que a transação seja feita em definitivo, o que dificulta a negociação com o Los Angeles. Porém, o clube americano tem interesse de se reforçar na temporada e, para isso, precisa vender outro atleta. A principal opção para ser sacrificado do elenco é o atacante Brian Rodrigues, que tem interesse em deixar o futebol estadunidense. Um dos fatores que auxiliam o Flamengo na negociação é a boa amizade que o jogador do Los Angeles tem com Arrascaeta, craque rubro-negro. Os conterrâneos, inclusive, costumam conversar sobre a vida no Rio de Janeiro e como é o mais querido, o que teria empolgado o atacante de 22 anos. No entanto, o rubro-negro precisa convencer o clube americano das condições do negócio. Brian Rodrigues seria uma peça de reposição para Vitinho, que não terá vínculo renovado no final da temporada, quando irá se despedir do Flamengo após 4 anos. O uruguaio de 22 anos aprovou o projeto esportivo do mais querido. No último dia 30 de julho, o atacante curtiu publicações do compatriota Guilherme Varela com a oficialização da chegada no Flamengo. Meus amigos, o que essa matéria aqui não traz é que o América do México também está interessado no Brian Rodrigues. E o América do México está fazendo proposta pelo Brian Rodrigues. Então, apesar do Marcos Braz confirmar, sim, né, ele está conversando, está tentando o Brian Rodrigues, essa contratação ela acaba sendo muito complicada para o Mengão. E o Mengão, no meu modo de ver, meus amigos, precisa de um atacante. Pedro e Gabigol sendo titulares absolutos do time, o Flamengo precisa trazer outro homem de área aí, na minha opinião. E você, o que você acha? Escreva aqui nos comentários. Meus amigos, estou com uma camisa linda aqui, Icon do Flamengo, né? Uma camisa branca aqui que remete ao título de 81. Você é apaixonado por produtos oficiais do Flamengo, como eu sou?
Se você dá uma olhada aí nesse vídeo curtinho que eu vou te ensinar a comprar produtos oficiais do Flamengo com muito desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda tá caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve eu vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se inscreva no canal, hein? Ainda dá para você concorrer a 2 camisas do Flamengo. É só você procurar o vídeo, né? Agora, vai lá agora, o vídeo. Oscar é do Flamengo, 105 mil inscritos. Vai lá nesse vídeo que as instruções para você concorrer às 2 camisas estão expressas lá naquele vídeo. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.